Graça e paz, eu sou Hilbert, pastor da Promessa Taubaté e superintendente da Convenção Litoral e Leste Paulista. Estou aqui para dizer a vocês que eu sou um amigo da missão. Seja você também parceiro nesse importante projeto, seja um amigo da missão. Aproveito para lhe convidar para também acessar o nosso site, amigodamissão.org. Deus abençoe a todos. Fuja da impureza. Como nós devemos lidar com toda a sensualidade que nos cerca hoje em dia? Como é que nós devemos lidar com a questão da liberdade sexual? O que a Bíblia diz a respeito disso? É esse o tema que nós vamos estar tratando hoje. Eu convido você a vir aqui focar no Evangelho para que nós possamos entender um pouco melhor, à luz da Palavra de Deus, sobre esse tema. Eu sou o Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. Seja bem-vindo à TV Viva a Promessa. Que Deus possa nos abençoar e nos dar um bom momento, um bom estudo. Já chame aí aquele seu amigo, já compartilhe essa mensagem para aquela pessoa da qual você tem evangelizado, compartilhe lá no grupo do WhatsApp, compartilhe com todo mundo para que a palavra de Deus possa chegar a mais pessoas. Vamos à palavra de Deus, vamos dar um foco no Evangelho e vamos ver o que ela nos diz sobre este assunto. A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. É uma alegria ter você aqui, é uma alegria ter você todas as terças-feiras aqui conosco. E quero convidar você então a pegar a sua Bíblia, a Palavra de Deus. Ela é a base de toda a nossa reflexão aqui hoje. E eu quero fazer um convite muito especial para você. Nós estamos no mês de junho e no mês de junho é celebrado o Dia dos Namorados. Então eu quero trazer aqui alguns temas neste mês voltado para este assunto. Hoje nós vamos falar sobre como nós devemos fugir da impureza, por que nós devemos fugir da impureza. E nós vamos estar falando aqui também sobre a vida de casado. Nós vamos estar falando sobre aqui também sobre quando que alguém deve começar a namorar. Esses são alguns temas da qual nós vamos estar tratando esse mês. E eu quero tratar também sobre a questão do divórcio aqui nesse mês. Então, olha, temos um mês aí com bastante expectativa, cheio de temas muito importantes, muito relevantes para a nossa vida, para a sua vida, para a nossa igreja. Então, quero convidar você a ficar conectado aqui conosco e participar dos nossos encontros e compartilhar todos esses vídeos a cada terça-feira que nós vamos aqui, então, estar falando sobre esse assunto, tá bom? Então, nós vamos basear na primeira carta de Paulo aos Coríntios para tratarmos de todos esses temas. 1 Coríntios, Paulo está respondendo a uma carta que ele havia recebido da igreja dos Coríntios. Ele havia recebido uma carta com várias perguntas, com temas diferentes, e então ele vai estar respondendo. E no capítulo 6, a partir do capítulo 6, verso 12, e o capítulo 7, Paulo trata de todos esses temas que nós vamos estar aqui abordando. Por isso é importante você acompanhar com a sua Bíblia aberta. Pegue a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12 em diante, nós vamos estar lendo. Diz assim o texto bíblico: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo?
E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros da meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O que está acontecendo aqui? Paulo havia recebido a informação de que lá na igreja de Corinto existiam pessoas que pensavam que se prostituir, de que ter relações sexuais fora do casamento era algo comum, era algo normal. A cidade de Corinto era uma cidade que tinha um contexto de prostituição muito alto. Os historiadores dizem que na cidade de Corinto existia milhares de sacerdotisas cultuais, prostitutas cultuais. Eram mulheres que ficavam nos templos pagãos e os homens iam para aquele templo e uma da forma de adorar aquelas divindades era se relacionando com aquelas mulheres, com aquelas prostitutas. Porque na antiguidade, culto a deuses pagãos estava totalmente relacionado a sexo. E o que acontece? Muitas dessas pessoas haviam crido em Jesus, haviam se convertido, haviam vindo para o Evangelho. Mas na sua ignorância, na sua falta de discernimento, na sua falta de conhecimento, algumas dessas pessoas, ainda depois de salvos, depois de crer em Jesus, ainda achavam que era normal, não tinha nenhum tipo de problema continuar tendo relações sexuais com aquelas prostitutas cultuais. Ou até mesmo não achava que tinha nenhum tipo de problema ter relações sexuais fora do ambiente do casamento. E então Paulo vai lidar com isso. E essas pessoas tinham um argumento para isso. Elas diziam assim: todas as coisas me são lícitas. Ou seja, tudo é permitido. Eu posso fazer de tudo, eu posso fazer qualquer coisa. Não há nada que me proíba, eu sou livre. E a resposta de Paulo para esse conceito é: mas nem todas as coisas convêm. Então havia esse ditado em Corinto: todas as coisas me são lícitas. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Todas as coisas me são lícitas. Então Paulo responde: mas nem todas convêm. É lógico, você pode pular da ponte, mas não convém. Não é porque nós temos um conceito de liberdade que tudo pode. Não, nem tudo convém. Então o apóstolo Paulo vai corrigir aquela igreja falando: olha, nem tudo convém. Nós vivemos, meus amados irmãos, em um tempo onde não é diferente do contexto da cidade de Corinto do primeiro século, na época de Paulo. Vivemos numa sociedade altamente sensualizada. Vivemos em uma sociedade altamente sexualizada. Vivemos em um tempo onde parece que os parâmetros bíblicos para o sexo não valem mais. Por exemplo, parece que hoje em dia um casal de namorado ter relações sexuais se tornou algo comum. Parece que isso é lícito. Parece que isso é permitido. Bom, não é. É pecado. Não convém. Então, a nossa sociedade vive em um mesmo conceito da sociedade de Corinto. Então Paulo vai dizer: não convém. Não convém. Por que não convém? Porque nós não andamos pela conveniência. Nós não fomos chamados para andar na conveniência. Nós fomos chamados para andar segundo aquilo que a palavra de Deus nos instrui.
Nós fomos chamados para andar segundo os propósitos de Deus revelado na sua palavra. Não importa o tempo, a cultura ou o ambiente em que nós vivemos. O tempo, a cultura e o ambiente não está acima da palavra de Deus. Portanto, nós devemos lidar com a sensualidade, com a impureza sexual, com toda essa exposição de sensualidade, entendendo que não são as regras, os conceitos, as ideologias desse mundo que determinam como que nós devemos lidar com a nossa sexualidade, mas é a palavra de Deus que traz orientação sobre isso. É as Escrituras que traz orientação sobre isso na nossa vida. Então, o apóstolo Paulo continua dizendo: vocês dizem, todas as coisas me são lícitas. E Paulo responde: mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não sou mais escravo. Nós fomos libertos da escravidão da sensualidade. Fomos libertos da escravidão da sexualidade. Nós não podemos nos deixar dominar pelos nossos desejos, pelas nossas impulsões. Nós não podemos nos deixar dominar pela exposição explícita da sensualidade, da sexualidade. Não, de jeito nenhum. Os coríntios tinham um outro argumento para Paulo. Verso 13, eles dizem assim: eles diziam que assim como os alimentos são para o corpo, para o estômago, e o estômago é para o alimento, eles pensavam, também o sexo é para mim. O argumento deles é o seguinte: se uma coisa foi feita para outra, então isso não é pecado, então isso não é errado. Assim como o alimento existe, e existe para o estômago, e o estômago para o alimento, e essas coisas não são ruins, eles pensavam, também, como Deus me fez um ser sexuado, eu ter relações sexuais, seja com quem for, também não é errado. Era isso que eles pensavam. Era esse o argumento que eles viviam repetindo. Mas Paulo vai dizer o seguinte: porém, o corpo não é para a impureza. Sim, o alimento é para o estômago é para o alimento, mas o corpo não foi feito para a prostituição. O corpo não foi feito para a impureza. O corpo não foi feito para uma vida sexual pecaminosa. De jeito nenhum. Para que o corpo foi feito? Para quem é o corpo? Paulo diz, mas o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Ou seja, aquilo que você faz com o seu corpo, Jesus diz respeito sobre isso. Aquilo que você faz pelo seu corpo é da conta de Jesus. O seu corpo foi feito para Ele. Aquilo que eu faço com o meu corpo, aquilo que nós fazemos com os nossos corpos, é da conta de Cristo. Nossos corpos foram criados para a glória dEle, para o louvor dEle, para a exaltação do seu nome, para a manifestação da sua glória. E olha o argumento de Paulo, no verso 14, ele continua dizendo: Deus ressuscitou o corpo do Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo aqui que assim como Deus ressuscitou o corpo de Jesus, foi aquele corpo que viveu durante 33 anos. Foi esse mesmo corpo que morreu e foi esse mesmo corpo que o Pai ressuscitou. E é esse mesmo corpo do Senhor Jesus que hoje está sentado à destra do Pai, que está na eternidade. Então o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: da mesma forma como Deus ressuscitou o Senhor, o corpo do Senhor, ressuscitará também o nosso corpo, ressuscitará também o seu corpo. Isso significa que o nosso corpo, ele tem uma perspectiva da eternidade. O que nós fazemos com o nosso corpo tem uma perspectiva para a eternidade. Então não é
algo comum, não é um outro corpo que será ressuscitado, será este corpo e glorificado. Então, o que você faz, o que eu faço, o que nós fazemos com o nosso corpo tem um peso eterno. Nós precisamos tomar conta de um corpo que ele tem uma importância eterna. Agora pense um pouquinho. É o que Paulo vai dizer aqui. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Olha a importância. Por que você não deve contaminar-se em sua sexualidade, em impureza sexual? Porque o seu corpo é membro do corpo de Cristo. E aí Paulo pergunta: eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membro da meretriz? Como que eu posso pegar aquilo que é membro do corpo de Cristo? Como que eu posso pegar o meu corpo e colocá-lo em uma situação de prostituição? Como? É o membro de Cristo. É um corpo que vai entrar pela eternidade. É um corpo que vai viver para sempre. Não faz sentido nenhum. E o apóstolo Paulo continua dizendo no verso 16: vocês não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Na relação sexual, você acaba se tornando uma coisa só. Então você une o corpo de Cristo à impureza, ao pecado, a um ato pecaminoso, a uma relação sexual condenada pela palavra de Deus, a uma relação sexual que é pecaminosa. E isso significa que o apóstolo Paulo está dizendo que viver na impureza significa colocar o corpo de Cristo, os membros do corpo de Cristo, em uma situação de impureza. E aí, às vezes, você pode estar pensando assim: mas, pastor, eu nunca procurei prostituta, nunca tive nenhum tipo de situação com relação a isso. Mas entenda uma coisa: prostituição na Bíblia é qualquer tipo de relação sexual fora do casamento. Se você está namorando e você tem relações sexuais com a sua namorada ou com o seu namorado, a Bíblia chama isso de prostituição. Porneia. Isso é pecado. Por que é pecado? Por que um casal de namorado que tem relações sexuais está se prostituindo? Está em pecado diante de Deus. Por quê? Porque você não é casado. Sexo é uma bênção dada por Deus para o casal casado. Casal de namorado tem relações sexuais, está em pecado, em desobediência diante de Deus. E não interessa o que a cultura diga a respeito disso. Não interessa o ano em que você está vivendo. A Bíblia diz que é pecado. Sabe por quê? Porque a sua sexualidade não pertence a você. Você não pode fazer da sua sexualidade aquilo que você acha. A sua sexualidade pertencerá à sua esposa quando você casar. A sua sexualidade pertencerá ao seu marido quando você casar. Nós vamos falar disso numa outra mensagem mais para frente. É por isso que casal de namorado que tem relações sexuais está em prostituição, segundo a palavra de Deus. Está contaminando os seus corpos, que era para glorificar a Cristo, em um ato sexual pecaminoso, proibido. Porque o sexo foi feito para o casamento. E toda relação sexual fora do casamento, seja entre solteiros, é prostituição, é pecado. Toda relação sexual fora do casamento, seja com pessoa casada, com outra pessoa, é adultério, é pecado. E o seu corpo não foi feito para o pecado. Meu irmão, minha irmã, seu corpo, a sua sexualidade não foi feita para o pecado. Foi feito para a glória de Deus, pertence ao Senhor, é dele. É para glorificar o nome dele.
Então, no verso 18, o apóstolo Paulo vai dizer, ele vai exclamar, fugi da impureza. Preste atenção nessa ordem de Paulo. Fugir da impureza, da imoralidade sexual, de todo tipo de sexualidade contaminada. Foge desse negócio. Preste atenção que ele não está dizendo assim, lute contra. Paulo não está dizendo assim, entre em oração para você combater a impureza. Não, não. Ele está mandando fugir, foge desse negócio. Meu irmão, entenda uma coisa. Contra o diabo, a gente luta em nome de Jesus e nós vencemos em nome de Jesus. Contra o mundo, nós resistimos em obediência à palavra de Deus e permanecemos firmes e perseverantes. Agora, contra você, se você tentar lutar contra você, contra as suas pulsões, você vai perder, acredite. É por isso que Paulo fala assim, foge da impureza. Foge. Você tem problema com pornografia? Não tente encarar isso. Foge. Foge dos gatilhos. Foge das situações, das circunstâncias. Você está namorando e você tem tido relações com a sua namorada, mas o temor de Deus não tem deixado você em paz. O Espírito Santo tem chamado a sua atenção e tem te alertado para o perigo disso. Então foge. Como é que você foge? Não fique sozinho. Não fique em lugares isolados. Não se encontre em situações onde você tem um ambiente propício para isso. Foge da impureza. Você tem fraqueza nessa área? Foge. Corra de você mesmo. Corra das suas pulsões. Foge dessa situação. Você está namorando e está numa situação de pecado? Deixa eu lhe dar um conselho que eu acho que é o melhor que eu poderia lhe dar. Dá um jeito de casar, meu irmão. Dá um jeito de casar, minha irmã. Não tenho condições de casar agora. Acaba com esse namoro. Você quer viver uma vida honesta diante de Deus? Ou você casa ou você acaba. Ou você casa com essa pessoa, ou você acaba com esse relacionamento. Do contrário, isso é fugir da impureza. Nós vamos falar mais sobre namoro para frente. Muito bem. Então o apóstolo Paulo diz, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E pecar contra o próprio corpo, preste atenção, tem consequências terríveis. Essa é a parte que o mundo não conta. Mas, se você leva uma vida de imoralidades sexuais, você está ferindo a sua alma. Existem pessoas que viveram uma vida de dissolução sexual na sua juventude, na sua vida de solteiro. E quando elas casaram, elas levaram marcas irreparáveis para o seu casamento. Existem pessoas que são casadas, mas que também vivem na impureza, na imoralidade sexual. Deixa eu lhe dar um exemplo. Casal de namorado que assiste pornografia junto, você não sabe o pecado e o mal que isso causa no seu casamento e na sua vida. Isso é terrível. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo, que a imoralidade sexual é pecar contra o próprio corpo. Isso vai trazer desgraça para o seu coração, vai trazer desgraça na sua mente, na sua psique, nas suas emoções, vai bagunçar tudo, vai distorcer aquilo que é belo, aquilo que foi criado para ser uma bênção na sua vida. Porque todo tipo de imoralidade, ela vai causar mal, pecado, trazer desgraça à própria pessoa. Seu casamento não é uma bênção. Você não precisa dessas coisas. Seu casamento não é uma bênção na imoralidade sexual, não. Seu casamento é uma bênção
na sexualidade saudável que Deus ordenou em sua palavra. Veja o verso 19. O apóstolo Paulo conclui dizendo: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Preste atenção nisso. Quando alguém está em algum tipo de imoralidade sexual, está fazendo isso diante do Espírito Santo. Você é templo, casa dele, ele está lá. Moça, rapaz, quando vocês, namorados, têm relações sexuais, o Espírito Santo está presente. Eu pergunto a você, o que você acha que ele pensa disso? Meu irmão, você que está traindo sua esposa, imoralidade sexual, na impureza, o Espírito Santo está lá quando você está fazendo isso. Ela pode não saber, mas o Espírito Santo está presente. Todo tipo de imoralidade sexual. Você é casado, mas que está na imoralidade sexual, praticando impureza, o Espírito Santo está lá, ele está presente. Porque você é casa dele, você é morada dele, você é santuário dele. Verso 20, o apóstolo Paulo conclui dizendo: porque fostes comprado por preço. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você não pertence mais a você mesmo. Meu irmão, em Cristo Jesus, você que foi salvo, você não pertence mais a você mesmo. Você foi comprado, você foi adquirido, você pertence a Cristo. Os nossos corpos são dele. E o que é que nós devemos fazer então? Com o nosso corpo, com a nossa sexualidade? Paulo conclui dizendo: agora, pois, uma vez que vocês foram comprados por preço, glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai. O que isso significa? Viva e use o seu corpo para a glória de Deus. Como? Observando aquilo que Deus disse em sua palavra de como que nós devemos viver. Como você deve lidar com a sua sexualidade? Para a glória de Deus. É isso que nós vamos estar falando aqui na próxima semana. Eu quero já convidar você. Na próxima semana nós vamos ver como é que nós glorificamos a Deus no nosso corpo. Dentro desse assunto. Porque o apóstolo Paulo vai continuar no capítulo 7. E ele vai falar de um outro extremo. Um outro extremo. Aqui nós temos um extremo. Um grupo lá na igreja dizia: não tem problema, está tudo certo, podemos ter relações com quem quiser, está tudo liberado, está tudo tranquilo, tudo é permitido. Esse é um extremo. Paulo diz: não, senhor, isso é pecado. Não pode não. Só que existia um outro grupo que fazia parte de um outro extremo. E nós vamos ver também sobre esse grupo na próxima semana. Mas eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está vivendo na imoralidade sexual. Quero orar por você, casal, jovem, para que em nome de Jesus, ou você case, ou você, com muita honestidade, abandone a imoralidade, a impureza, que você fuja dela. Quero orar para que Deus te dê força. Não quero aqui colocar um peso sobre os seus ombros, eu quero aqui que você tome uma atitude. Eu quero desafiar você, irmã, moça, a tomar uma atitude de não continuar mais com isso. Não é porque você veio até aqui fazendo isso que isso deve continuar. Você pode parar. Há perdão em Cristo, há reconciliação, há cura para a alma, há poder nele para libertar de toda a escravidão. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai querido e santo, nós te bendizemos e te glorificamos porque o Senhor nos criou os nossos corpos para glorificarmos a Ti. Eu oro a Ti, Senhor, nesse momento, por esse homem, por essa mulher, por esse rapaz, por essa moça, por esse casal que está vivendo na imoralidade. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor dê a eles, meu Deus, despertamento no Teu Espírito, para que possam abandonar essa prática, para que possam crer, Senhor, que eles foram criados, o seu corpo, a sua sexualidade, para a sua glória, para o seu louvor. Em nome de Jesus, meu Deus, venha, meu Pai, restaurar as marcas, venha restaurar, Senhor, as feridas que foram feitas na alma, Senhor, por causa de estar exatamente nessa situação. Venha trazer, meu Deus, a certeza da sua graça, do seu perdão.
Mas também, Senhor, venha, meu Deus, desafiar esse coração a abandonar o pecado. Venha, meu Deus, fazer, meu Deus, com que essa pessoa entenda que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas venha, meu Deus, trazer restauração, meu Deus. Venha restaurar, meu Deus, a sexualidade deste homem, desta mulher. Venha, meu Deus, dar força, meu Deus, para esse jovem, para esse adolescente, para fugir, meu Deus, da impureza, para fugir, meu Deus, da imoralidade. Livra-nos e nos guarda, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém e amém. Querido e amado irmão e irmã, quero agradecer a Deus pela sua vida e quero desafiar você a ser um amigo da missão. Essa mensagem tem abençoado o seu coração? Tem abençoado a sua vida? Então, nos ajude. Entre aqui no QR Code, você vai ser direcionado a um site e lá você vai poder então fazer a sua contribuição, a sua oferta. Tá bom? Quero esperar você aqui na próxima semana. Deixa aqui embaixo nos comentários o lugar de onde você está falando. Compartilhe essa mensagem. Deixa aqui a sua saudação. Vai ser uma bênção ler ali os seus comentários, tá bom? Quero esperar você aqui na próxima semana. Terça-feira que vem vamos continuar tratando sobre esse assunto que é muito importante e muito relevante para nós. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço e até na próxima semana em nome de Jesus. Graça e paz, eu sou Hilbert, pastor da Promessa Taubaté e superintendente da Convenção Litoral e Leste Paulista. Estou aqui para dizer a vocês que eu sou um amigo da missão. Seja você também parceiro nesse importante projeto, seja um amigo da missão. Aproveito para lhe convidar para também acessar o nosso site, amigodamissão.org. Deus abençoe a todos. Para mim, a disciplina que mais me marcou foi a de missão urbana, pois nos trouxe essa urgência de levar o evangelho para a sociedade atual, esse dever da igreja se envolver ativamente e de modo intencional com a cidade, influenciando, impactando a cultura e o ambiente que ela está inserida. Essa necessidade de contextualizar a mensagem, porque isso é bíblico. Jesus, ele se contextualizou, ele se fez carne e habitou entre nós. Paulo, em Atenas, lá em Atos 17, ele contextualiza sua mensagem. Ele usa um altar a um Deus desconhecido e um poema da época para inserir o evangelho neles. A matéria nos trouxe esse papel da igreja de entrar na cultura, de fazer ponte com a cultura, de se relacionar com ela, mas sem ser moldada. Pelo contrário, confrontar a cultura, levar ela à redenção. Vale ressaltar que contextualizar não é falar o que as pessoas querem ouvir, mas falar de um modo que elas entendam, de modo que a gente consiga apresentar Jesus como o Salvador e a solução.